E aí, galera, o que vocês acharam dos exercícios? Estava muito difícil? Você deve ter percebido que o importante é a gente saber como que se descobre o período da função trigonométrica e como que você descobre qual é o valor da função para determinados valores de x. Ou seja, quando você tem algum x, você descobrir qual é o valor da função para aquele x. A terceira coisa que eu tinha comentado que era importante, que era descobrir o valor máximo e mínimo, a gente vai rever agora analisando o gráfico das funções trigonométricas, tudo bem? Mas você lembra como é que é o gráfico de uma função? Você lembra que para uma função, cada valor de x vai ter um valor equivalente de y, ou fx? Por exemplo, nessa função aqui, se eu colocar o x valendo 0, o y vale 5, porque fica 5 menos 0. Se eu colocar o x valendo 2, o y vale 3, porque fica 5 menos 2. Aí, cada vez que você faz isso, pega um valor de x e de y, você cria um ponto no plano. Por exemplo, 0 e 5 é um ponto, 0 e 5 é esse ponto aqui. O 2 e 3 é outro ponto, 2 e 3 é esse ponto aqui. E daí, na hora que você vai marcando vários pontos, você vai criando uma linha no plano. Tudo bem? Nesse caso, seria uma linha reta, ou quase reta minha aqui. Nas funções trigonométricas vai ser algo parecido, só que a gente não vai formar retas, tudo bem? Vamos dar uma olhada para início de conversa na função seno. Se a gente for substituindo valores para o x na função seno, por exemplo, 0, π sobre 2, ou π, e assim por diante, que valores a gente vai conseguindo? O seno de 0 é 0, então a gente conseguiria o ponto no 0, 0. O seno de π sobre 2 é 1, π sobre 2, 1, então marcaria aqui em cima. O seno de π é 0, então marcaria aqui embaixo. O seno de 3π sobre 2 é menos 1, então marcaria mais abaixo ainda. E o seno de 2π é 0. Se você for marcando todos os pontos, você vai perceber que acaba formando uma figura mais ou menos assim, como se fosse uma onda. Para a gente deixar mais bonitinho, olha só a onda feita perfeitamente. Ó. Essa seria a cara de uma função seno. Essa onda aqui. Uma função seno sem nenhum outro número, sem ninguém multiplicando o seno nem somando, ficaria exatamente dessa maneira. E o que a gente vai ver agora é como que somar um número ou multiplicar o seno por um número pode mudar esse gráfico. Por exemplo, como é que ficaria uma função que a gente somou 3 à função original seno? Você tem uma ideia de como ela ficaria? Você imagina como ela ficaria? Pensa se não faz sentido. Ao invés de sair do 0, 0, ela vai sair do 3, porque eu somei 3. Ao invés de subir até o 1, ela vai subir até o 4, porque eu somei 3. E assim por diante. Ou seja, aquela onda que aparecia aqui indo do 0 até o 1, depois até o menos 1 e depois voltando para o 0, ela vai ficar 3 unidades mais alta, 3 unidades para cima. Mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Que aqui está bem perfeitinho. Ao invés de sair do 0, ela sai do 3. Ao invés de ir até o 1, ela vai até o 4. Ao invés de ir até o menos 1, ela vai até o 2. Ou seja, 3 para cima. A função original, então, que estava aqui embaixo, ela passa a ficar aqui em cima. Tá bem? E quando a gente multiplica a função seno por um número? Ela vai continuar saindo do 0. Só que ao invés de subir para o 1 e descer para o menos 1, ela vai subir para o 2 e descer para o menos 2. Olha só. Então, você está multiplicando toda aquela função original por 2. Ela fica mais alongada, assim, está percebendo? Então, ó, duas coisas importantes aqui. A primeira é de que a função, quando a gente soma um número, ela sobe como um todo. Como se eu tivesse colocado ela num elevador, ela inteira sobe. Então, ela subiu 3 unidades. Quando eu multiplico, ela se alonga. Ela vai 2 vezes mais longe para cima e 2 vezes mais longe para baixo. É lógico que se eu multiplicasse por 3, ela ia subir até o 3 e descer até o menos 3. Tá joia? E se eu multiplicasse por um número negativo? Bom, ao invés de subir e depois descer, ela ia descer e depois subir. Ou seja, ela fica invertida. Ó, comparando com a original. Ela subia e descia. Agora ela desce e depois sobe. E como eu multipliquei por 2, ela desce e sobe de forma alongada. Tá joia? E quando eu multiplico o x, quando eu multiplico lá dentro? Bom, você lembra que esse número aqui é o número que ia fazer diferença na hora de calcular o período? Então, o período é o tempo que demora para a função se repetir. Se eu coloquei vezes 4, eu faço ela se repetir 4 vezes mais rápida. Então, a nossa função original, que ia demorar 2π para ela começar a repetir, ia demorar uma volta completa do ciclo para ela começar a se repetir, ela repete 4 vezes mais rápida. Ou seja, no π sobre 2 ela já começou a se repetir. Tá? Então, a multiplicação do x por um número faz a função ter uma frequência maior. Essa onda tem uma frequência maior. Tá bem? Então, recapitulando, somar um número faz a função inteira subir. Subtrair um número faria ela inteira descer.
Multiplicar por algum número vai fazer ela ficar alongada. Vai mudar o quanto ela sobe e desce, sobe e desce. E multiplicar o x muda a velocidade com que a função está acontecendo. Tá bem? Muda a frequência dessa função. E a função cosseno? Bom, a função cosseno, eu não sei se você se lembra, mas o cosseno de zero já vale 1. Então, a função cosseno ela vai ter uma cara muito parecida com a do seno, só que ela parte direto do 1. Ó. E daí ela desce, sobe. É a mesma onda, só que ao invés de sair do zero, ela já sai do 1. E da mesma maneira que no seno, somar faz a função inteira subir, como no elevador, multiplicar faz ela ficar alongada, no cosseno é tudo igual. Se eu fizesse 2 vezes cosseno, ela ia sair do 2 e ir até o menos 2. Entendeu? Então, a ideia é você lembrar que a função seno sai do zero, vai no 1, depois no menos 1 e assim por diante, e que a função cosseno sai do 1 e vai para o menos 1 e assim por diante, e lembrar o que aqueles números na frente, aqueles números que a gente está alterando, modificam nela. Olha um exemplo aqui. A gente tem a função f de x igual a 5 mais 3 seno de x. Bom, a função seno, a gente sabe que ela sairia do zero, ia até o 1, depois descer até o menos 1, ela vai ficar uma cobrinha aqui do zero, indo até o 1 e depois até o menos 1, certo? Como essa função tem um 5 somando, ela vai sair do 5. Então, ela vai sair daqui. Tá joia? Como está sendo multiplicado o seno por 3, ela vai subir 3 unidades e vai descer 3 unidades. Então, a partir dessa linha do 5, que não está pontilhada, eu vou deixar marcada aqui, ela vai subir 3 unidades. Então, se ela sobe do 5, ela vai subir até o 8. Então, ela sobe até o 8. Depois, ela desce até o 5 de novo e desce mais 3 unidades, até o 2, para depois voltar até o 5. Ela vai se repetir em 2π, porque o período dela é 2π, o período dela não mudou. Então, o gráfico dela vai ser algo mais ou menos assim. Lógico que eu não sou perfeito, meu desenho ficou bem feio, mas eu deixo ele bonitinho agora para vocês. Ó. Agora sim, tá vendo? Ela sai do 5, sobe até o 8, desce até o 2. Porque o valor máximo dela vai ser 8, né? É quando eu substituo o seno por 1. E o valor mínimo dela vai ser 2, quando eu substituo o seno por menos 1. E agora, só por desencargo de consciência, eu vou te mostrar como é que é da função tangente, apesar dela não aparecer tanto. A função tangente, a gente sabe que a tangente de zero vale zero. E que a tangente, quando vai chegando perto do 90 graus, ela vai sumindo valores cada vez maiores. A função acaba ficando dessa maneira, ó, o gráfico da função. Quando vai chegando perto do 90, ela vai se aproximando de números cada vez maiores. Ela vai tendendo ao infinito. E depois, quando ela passa de 90 graus, ela assume valores negativos muito pequenos e ela repete o processo. A função tangente não acontece tanto, então não se preocupa muito com ela, tá bom? O importante é você decorar o que a gente conseguiu fazer aqui. Olhando que o número x não está sendo multiplicado por nada, você sabe que ela vai se repetir a cada 2π. O número que eu somei na função faz ela não sair do zero, passar a sair um pouco mais de cima. E o número que multiplica o seno é o que determina o quanto ela sobe e o quanto ela desce, a partir do ponto original. Tá bem? Então faz um exercício agora para finalizar.